Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos, psicólogas e psicólogos do Estado de Rondônia e Acre. É com muita satisfação que o Conselho Regional de Psicologia, 20ª Seção Rondônia, através da sua subcomissão eleitoral, realiza na manhã de hoje, aqui no auditório do Sindicef, em Porto Velho, Rondônia, um debate entre as duas chapas que concorrem às eleições para a gestão deste regional de 2019 a 2021. A participação da categoria no processo eleitoral é muito importante. No próximo dia 27 de agosto, vocês irão eleger os representantes da profissão pelos próximos 3 anos. Psicólogas e psicólogos que serão responsáveis pela criação e gestão das políticas e diretrizes do sistema Conselhos de Psicologia. Aqui, para o Conselho Regional de Psicologia, serão eleitos 9 conselheiros efetivos e 9 suplentes. Eles representarão os mais de 2.916 profissionais ativos em Rondônia e no Acre. Lembramos que o voto é obrigatório e, neste ano, poderá ser feito também pela internet, por todas as psicólogas e todos os psicólogos. Saiba mais sobre o processo eleitoral acessando o site www.crp20.org.br. Pedimos às chapas candidatas que utilizem esse espaço neste momento para a divulgação de suas ideias e propostas de gestão. A plateia, lembramos que o debate tem transmissão online, assim que conseguirmos ativar a internet. Neste momento, convido a presidente da Subcomissão Regional do Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região, Seção Rondônia, Vanderleia Ikezinski, a dar as boas-vindas, bem como Maria Regina Azevedo, coordenadora geral. Bom dia, senhores e senhoras aqui presentes, aos colegas de profissão. É com satisfação que a gente inicia hoje o debate das nossas chapas concorrendo ao CRP 24, que estaremos implantando aqui em Rondônia e Acre. E desejo às duas chapas concorrentes, tanto a chapa 11 quanto a chapa 12, um bom debate que segue a ética profissional e que apresente a todos os profissionais do nosso estado e do estado vizinho Acre as suas propostas de trabalho e de gestão, que é movimentar a nossa psicologia, trazer os profissionais para a atuação, para o trabalho com ética e respeito diante de toda a categoria. Então, aos nossos nobres candidatos, um bom debate e que aproveite esse espaço para divulgar as propostas de vocês. Obrigada. Bom dia, colega. Bom dia, colegas. Bom dia a todos. Bom dia à sociedade rondoniense. Bom dia a todos que estão assistindo a este debate. O Conselho Regional de Psicologia, região 20ª Região, Seção Rondônia, está realizando este debate para que todos os nossos candidatos possam realmente, tanto da chapa 1 e da chapa 2, Vinícius e Mercedes, Jacques e Daniel, que eles possam, neste momento, aproveitar para esclarecer as suas ideias, informar as suas intenções relacionadas aos destinos da nossa prestação de serviço à sociedade rondoniense. E que eles possam ter clareza no que estejam, como é que se diz, pensando para essa gestão, e que eles possam elucidar suas ideias, fazer com que todos os psicólogos e psicólogas, assim como a população, tenham o real conteúdo sobre este momento que eles realmente escolheram para se submeterem a este pleito com a intenção de melhorar, de comunicar, de esclarecer, de trazer a categoria para uma gestão onde é aberta, onde possa realmente trazer
os seus serviços nesta prestação harmoniosa, ética, principalmente ética, e de servir realmente de forma amena, de forma humana, de forma acolhedora, para que todos possam sair ganhando, tanto sociedade como profissional. Se for bom para a sociedade, será bom com certeza para o profissional. E aqui eu deixo para o Jackson e Daniel, para a Mercedes e o Vinícius, que eles possam, neste momento, realmente estarem colocando suas ideias de forma a mais clara possível, a mais eficaz e eficiente, para que possamos realmente ter uma ideia real das intenções de ambas as chapas. Eu digo saúde, eu digo sorte e eu digo paz a todos eles, que ele possa ser realmente um debate harmonioso. Dando sequência, nesta manhã, vamos conhecer as propostas das duas chapas que concorrem à gestão do CRP Rondônia nas eleições 2019. São elas: Chapa 11, Mais Psicologia, Construir e Integrar, representada neste debate pelos psicólogos senhor Jackson Melo de Carvalho e Daniel Amaral. Chapa 12, Somos Todos CRP, Eu Sou Psicólogo, representado pelos psicólogos senhora Mercedes Gugel do Amaral e senhor Vinícius Gomes da Silva. Antes de dar início aos trabalhos, eu gostaria de explicar como iremos proceder nesta manhã. Neste primeiro momento, que vamos chamar de primeiro bloco, teremos 5 minutos para cada chapa fazer a sua apresentação inicial. No segundo bloco, no segundo momento, iremos sortear temas já relacionados à psicologia, para que cada chapa apresente suas propostas também, em um prazo de 5 minutos. O terceiro bloco terá um espaço destinado a perguntas formuladas pela plateia aqui presente no auditório. Durante o debate, nossos funcionários irão recolher as perguntas que deverão ser feitas por escrito. A Subcomissão Regional Eleitoral fará a seleção de algumas perguntas, dando preferência a temas não abordados durante o debate. As chapas terão, neste caso, 3 minutos para responder as perguntas do público. No nosso último bloco, último momento, cada chapa terá 5 minutos para as considerações finais. Assim, conforme a ordem de inscrição das chapas, passa a palavra para a chapa 11, para a sua apresentação inicial. Com vocês agora, neste momento, integrantes da chapa 11, para as considerações de abertura deste debate. Bom dia a todos e a todas. Agradecer à comissão organizadora aí na pessoa da Vanderleia, e saudar a Regina também, coordenadora da seção Rondônia atualmente, e estender a saudação aos demais psicólogos que nos assistem e os presentes. Eu sou Jackson, eu vim apresentar a chapa 11, que é a chapa Mais Psicologia, Construir e Integrar. Muito mais importante do que apenas apresentar as propostas, que são fundamentais, também apresentar àqueles que têm interesse de conhecer nossa chapa, a nossa dinâmica de trabalho. A chapa 11 surgiu em janeiro como uma ideia, na verdade, de possibilitar uma nova possibilidade de gestão junto ao novo CRP que vem a surgir, o CRP 24, e a partir daí houve o início de uma discussão que envolveu mais de 40 profissionais diretamente, e todas as propostas não foram formuladas só por uma pessoa, houve uma série de discussão, inclusive sobre a metodologia de trabalho dessa chapa, e ao decorrer dos meses seguintes, e culminando primeiramente, inclusive, com as propostas, e aí nossas propostas seguem em 3 eixos principais, que esse grande grupo definiu como prioridade dentro do que seria uma gestão e do que precisa ser alterado enquanto atividade dentro do Conselho na nossa região, e também sobre a dinâmica de trabalho que ficou definida, e logo depois definiu-se quem dessas pessoas seriam os componentes da chapa.
né, mesmo depois dessas definições, o trabalho com esse grande grupo definiu. Então, eu estou falando aqui, mas não estou falando só por mim, estou falando por esse grande grupo. É importante que quem quiser conhecer a chapa, conheça os componentes da chapa, entre em contato, né? A nossa chapa, ela priorizou, é a chapa Mais Psicologia, Construir e Integrar, e ela priorizou 3 eixos de atuação, né? Em relação ao Conselho de Psicologia, entendendo aí o Conselho como, na sua função primordial de fiscalizar e prezar pela boa execução das atividades da psicologia na região, mas também com as atividades secundárias, de representação desses profissionais em caráter nacional, da parte do compromisso social da psicologia na nossa região, né? E de todas as modificações que esse grande grupo também vislumbrou como um movimento de psicologia realmente efetivo na nossa região. Que no levantamento houve muitos questionamentos desse grupo, muitas revisões do que poderia ser esse trabalho. E o resultado, a materialização dessas propostas, inclusive pelos eixos, é resultado dessas discussões, que, inclusive, ainda não estão totalmente engessadas e são possíveis de modificação, porque, como uma das nossas propostas é integrar os profissionais, essa discussão será contínua durante a gestão, caso venhamos à presidência do novo CRP. São 3 eixos que nós definimos como prioridade, né, para definir nossas propostas. É importante conhecer cada um deles detalhadamente, porque cada um foi discutido, debatido com os profissionais que participaram, né, e representam necessidades, representam demandas, representam o próprio compromisso da psicologia e o papel do Conselho. O eixo 1 é uma gestão democrática, transparente e integrativa, e aí é um eixo de proposta. Então, Então, tem várias propostas dentro desse eixo. O eixo 2 é o eixo de desenvolvimento profissional e mercado de trabalho, e aí voltado mais para essas questões relacionadas ao trabalho do psicólogo, ao espaço profissional, reconhecimento profissional. E o eixo 3, o compromisso social da psicologia. Okay? Então, eu convido todos a conhecer detalhadamente as propostas, que nós vamos estar aqui repassando algumas informações da chapa, mas conhecer cada uma das propostas que foi pensada detalhadamente é importante. Obrigada, candidato. Passamos a palavra agora aos representantes da chapa 12 para fazer a sua apresentação inicial. Bom dia, senhores presentes, colegas. A nossa mediadora, os colegas da chapa 11, coordenadora do nosso CRP, Rondônia, Maria Regina Azevedo, senhora Vanderleia, presidente da Comissão Regional Eleitoral, auditório, senhores ouvintes, telespectadores, meu bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, a minha classe profissional. Somos chapa 12, somos todos CRP. A nossa chapa é um grupo de profissionais de psicologia de diversos campos de atuação, com comprovada referência e compromisso ético, técnico e científico. São profissionais que já contribuem com a psicologia, exercendo uma prática profissional qualificada nas áreas de saúde, educação, jurídica, organizacional, social e política, nos estados de Rondônia e Acre. Com foco no fortalecimento da psicologia em ambos os estados, pensamos a chapa 12, com psicólogas e psicólogos de diversos municípios de Rondônia e Acre, como uma forma de viabilizar o acesso dos profissionais ao seu conselho classista e melhorar a sua representatividade. Nós somos psicólogas e psicólogos motivados pelo sentimento de pertencimento que nos une e nos aproxima do nosso conselho. E que, por isso, decidimos participar deste novo tempo para a psicologia em Rondônia e Acre, com a criação do CRP da 24ª região. Nós somos profissionais motivados pelo sentimento de persentimento. Nós somos todos CRP, porque somos todos psicólogos. Estamos certos que fazemos parte dessa história.
Alguns de nós, membros da Chapa 12 e membros da gestão atual, vivenciamos de perto o desmembramento, não apenas doando o nosso tempo para que isso acontecesse, mas imprimindo vida ao sonho de um CRP autônomo e acessível, aqui, perto de nós. Por isso, a nossa missão será estruturar o CRP 24 com sede em Porto Velho e seção no estado do Acre e trabalhar para estreitar e fortalecer as relações entre estudantes e profissionais de psicologia dos dois estados. A visão que nos move é a consolidação de um CRP forte, unido, com atuação ética e comprometida com os seus profissionais e com o fazer profissional. Um CRP com representatividade nos dois estados de Rondônia e Acre, capaz de ampliar a visibilidade da nossa profissão e sua tão almejada valorização pela contribuição à sociedade. Por que somos todos CRP? Porque nos comprometemos a sair da individualidade que antes nos caracterizava e nos tornarmos um grupo. Estamos engajados e comprometidos com a classe e defendemos a ideia de lutar por uma psicologia científica e ética aqui na nossa região. Não entendemos o Conselho apenas como um órgão gestor, distante e disciplinador. Nós entendemos o CRP como aquele que nos representa e, por isso, acreditamos que cada um de nós, envolvido com a psicologia, sendo ainda estudante ou profissional, fazemos parte deste grupo chamado Conselho Regional de Psicologia. Temos certeza de que somente a partir deste engajamento e união, nós temos certeza que a ciência e a profissão em Rondônia e Acre pode ser modificada, transformada e solidificada. Então, será necessário, sim, criar uma identidade profissional, participar da aproximação do Conselho com os profissionais e estudantes, estruturar o CRP 24, trabalhar no papel principal de orientação e fiscalização e, organizando dessa maneira, será possível conhecer a nossa demanda regional. O papel do Conselho é orientar, fiscalizar e disciplinar a atuação e o exercício profissional, de modo a oferecer para a sociedade boas práticas psicológicas, dentro da ética e respeito ao... Tempo encerrado, candidata. Obrigada. Obrigado pela sua participação. Gostaria de solicitar aos presentes que coloquem o celular em modo silencioso, para evitar que, assim, o barulho seja identificado pelas câmeras, já que estamos gravando na íntegra este debate. Passado esse primeiro momento de apresentação das duas chapas, vamos ao nosso segundo bloco, ou ao nosso segundo momento, a apresentação de propostas por temas. A psicologia é uma profissão de múltiplas possibilidades e fazeres. Buscando contemplar toda essa diversidade, a Subcomissão Regional Eleitoral consultou psicólogos de diversas áreas e buscou sugestões de comissões regionais eleitorais de outros estados para elencar alguns temas importantes para a profissão. Esses temas são considerados estratégicos, pois fundamentam os programas de gestão, as ações das comissões, núcleos e grupos de trabalho do Conselho. Para dar início à apresentação das propostas, faremos o sorteio da chapa, que falará de início. A pergunta vale para as duas chapas. A partir desse sorteio inicial, as chapas irão se revezar na ordem de explanação sobre os temas sorteados. Faremos, então, agora a explanação do primeiro tema e, na sequência, vamos sortear a chapa que vai falar primeiro. Ouviremos as propostas das duas chapas relacionadas ao tema relacionado. Lembramos que cada chapa tem 5 minutos para apresentar suas propostas. A apresentação poderá ser feita por mais de um integrante, de cada chapa, desde que não ultrapasse o tema total estipulado de 5 minutos. Tema 1 para as duas chapas. Quais são os principais desafios para o sistema Conselhos e para a profissão nos próximos anos? Vamos agora sortear a chapa que vai falar primeiro.
Vou repetir o tema para que eles possam anotar, já que eu vi que as duas chapas estão tentando. Quais são os principais desafios para o sistema, conselhos e para a profissão nos próximos anos? Sorteio realizado com a palavra chapa 12, por 5 minutos. Bom dia a todos, a todas e a todos os ouvintes. Essa é uma das temáticas mais importantes que, tecnicamente, a gente vem debatendo durante todo esse tempo na estruturação das nossas propostas. E chegamos a uma conclusão de que um dos maiores desafios, que com certeza já foi elucidado durante a questão, vai ser principalmente a estruturação do CRP 24. A gente vem colocando durante as visitas aos psicólogos, as pessoas que estão nos procurando para saber sobre as nossas propostas, principalmente sobre a questão de qual vai ser a identidade criada pelo Conselho. Então, a gente vem debatendo muito e acredita fielmente que essa estruturação ela vai ser o maior desafio. A gente tem exemplos recentes agora do CRP 23, que foi o último a ser criado, né, de Tocantins, e a gente vê algumas dificuldades que são e que um conselho ele enfrenta. Então, essa parte da estruturação, da identidade do psicólogo, enquanto essa novidade que vem, ela é um dos principais desafios. Em termos de conselho, acredito que norteadores para a prática, eles nascem a partir da atuação do CREPOP. Então, a fomentação das ações do CREPOP são fundamentais, desafios que deverão ser enfrentados. Também a formação, a capacitação do nosso profissional alinhada à evolução tecnológica que a sociedade nossa, brasileira, mundial, sofre nos dias de hoje. Então, quem sair da academia, que saia minimamente capacitado para atuar na sua prática profissional. Depois, um dos desafios que é nosso, além dessa estruturação, é a união da classe. A união da classe dos dois estados. A aproximação. Isso vai nos permitir, estando aqui fisicamente mais próximos, com certeza, a visibilidade para a nossa atuação perante a sociedade. Acredito que... Obrigada. Obrigada, candidatos da chapa 12. Passamos a palavra agora para responder o mesmo tema, a chapa 11. Vou fazer o sorteio para confirmar a nossa credibilidade e transparência. Temos, então, a chapa 11 com a palavra. Então, o nosso grupo que tem componentes tanto do interior do Acre, da capital do Acre, do interior de Rondônia e da capital de Rondônia, discutiu vários temas, e esse entrou na roda de conversa também, e, evidentemente, mesmo após a eleição, estaremos dispostos a discutir esses temas. No caráter geral, o desafio da psicologia nos próximos anos provavelmente será relacionado às novas conjunturas sociais do Brasil, à nova estrutura e tudo mais, envolvido nessas modificações sociais que vêm acontecendo em caráter amplo. Mas na nossa região, Rondônia e Acre, certamente o grande desafio do Conselho e da profissão é imprimir um novo ritmo, né, para a profissão, com uma identidade específica e, na verdade, com uma identidade própria. Ele já vem no ritmo, se você verificar as sessões Rondônia e Acre, ela já vem no ritmo de gestão, e que nós discutimos que não necessariamente é a viável e é a que consegue integrar esses profissionais, que consegue atender os profissionais, né? É meramente fiscalizatória, né? Muito formal, não integra os profissionais de fato, não faz com que essa participação dentro do conselho desses profissionais seja de fato, né? Durante a eleição, a fala vai mudar um pouco, né, do grupo que está à frente aí há 9 anos, mas
nós acreditamos que o novo ritmo é necessário ser impresso, inclusive enquanto participação, enquanto possibilidade, um conselho que atenda esse profissional e que não necessariamente tenha só um papel ali durante a eleição e de cobrar as anuidades, mas que atenda esse profissional, ouça esse profissional, escute, veja qual é a demanda desse profissional ali no dia a dia, crie mecanismos de comunicação diário. Então, esse novo ritmo é extremamente necessário. Que trabalhe nessa sociedade de Rondônia e Acre para conseguir imprimir também essa profissão nesse estado de vez, né? A psicologia ainda carece de espaço profissional, de identidade profissional reconhecida e identificada, né? Porque assim, ela já tem um reconhecimento, mas nem todo mundo conhece, a população não conhece os serviços que a profissão pode disponibilizar. Nesse sentido, essa mudança de ritmo conseguiria imprimir tudo isso. Além de tudo, um novo conselho na região conseguiria levar algumas demandas locais aí para visualização nacional de todo o sistema conselho do CFP, para acompanhamento de algumas temáticas que hoje não estão sendo contempladas. Um dos papéis fundamentais do Conselho já há muito tempo é através das comissões obrigatórias, como a de Direitos Humanos, por exemplo, que, se for verificado nos últimos anos o que foi feito, foi muito pouco em relação à demanda social que foi solicitada. Se você for ver os grandes temas, as grandes de repercussão social, né, de violência, inclusive, na área da criminologia, o Conselho tem tido muita ausência nesses papéis, e é um dos papéis fundamentais da psicologia. Então, um novo ritmo também nesses posicionamentos, né, um novo ritmo no mercado de trabalho, um novo ritmo nesse compromisso social, e um novo ritmo com essa transparência, com os profissionais, integrando eles, e numa gestão realmente democrática que faça esses profissionais participarem de fato do Conselho, porque, se também for verificado, há uma ausência de participação, não só por conta dos profissionais, mas também de chamamento desses profissionais, de possibilidade de integração desses profissionais junto ao Conselho. Novas possibilidades de integração têm que ser verificadas para que isso, de fato, venha a ser executado, né? O senhor ainda tem 1 minuto. Eu acho que nos aproximarmos é a palavra-chave, né? Realmente criar um espaço onde o psicólogo perceba que ele tem voz e vez, e não simplesmente em chamamentos muito burocráticos de plenárias. Eu acho que um espaço onde nós saibamos que podemos encontrar colegas, tirar dúvidas, levar nossas reivindicações e até mesmo a nossa contribuição. Acho que articular, além do corpo hierárquico que já existe no Conselho, todos os profissionais podem participar dos grupos de trabalho. E nós temos, ao longo da campanha, detectado vários temas que podem ser trabalhados no nosso Estado e no Acre. Obrigado. Obrigada, candidatos. Vamos ao tema número 2. Se os senhores quiserem anotar, vou falar pausadamente. A chapa é composta por representantes de todo o Estado e do Estado do Acre. Como o movimento irá avançar na regionalização e interiorização de sua gestão? No caso, 2 perguntas. Vamos sortear qual a chapa que dará início, então, a essa resposta. Terá início a fala, chapa 12. Contabilizando o tempo, a partir de agora, com a fala, chapa 12. Em relação às questões de regionalização e interiorização, inclusive bem descrito na nossa proposta de fiscalização e orientação também, a gente tem conversado bastante durante os diálogos com os psicólogos em função de entender quais são as necessidades. Falando um pouco de Rondônia, a gente percebe que o maior número de psicólogos em Rondônia está no interior. Já se a gente falar um pouco do Acre, o maior número de psicólogos está na capital. Então, existe uma diferenciação entre os 2 estados. Mas a situação em relação à regionalização e à interiorização
para esse chamamento, a gente acredita que a aproximação, criando polos regionais, vai facilitar esse diálogo do profissional do interior e também construir o que eu até acabei falando na pergunta do tema 1, sobre a identidade, essa construção. A gente vem avançando e a gente percebe que cada regional ela tem uma identidade, ela tem uma construção baseada nos profissionais, em função dos trabalhos que eles vêm desenvolvendo. Mas é interessante a gente perceber que, mesmo vindo de uma regional onde temos 4 estados, será criada uma nova identidade. Para essa situação, em relação à interiorização e à regionalização, é importante essa aproximação, essa criação desses polos, pelo menos nas propostas que nós idealizamos, mas elas também são flexíveis a ponto da gente, mesmo depois das eleições, caso a gente ganhe, verificar quais são essas necessidades, é principalmente aproximar esse profissional que está lá no interior, que muitas vezes não tem um contato maior com o conselho, mas para que a gente tenha uma representatividade. Esses polos, quando a gente fala, são representados por psicólogos. A nossa chapa, ela tem profissionais de várias áreas do estado de Rondônia, mas do Acre nós temos somente Rio Branco. No estado de Rondônia, falando novamente, a gente tem profissionais em Cacoal, tem profissionais em Presidente Médici, em Vilhena. Então, essa aproximação ela viria a partir desses profissionais que já estão espalhados e que já estão focados nesse trabalho. Com certeza, expandir a atuação do nosso conselho de uma forma mais próxima do colega que está trabalhando nos diversos municípios do estado de Rondônia. Então, com essa abrangência que nós temos dentro da chapa de colegas de Vilhena a Porto Velho e o estado do Acre, o nosso propósito é nos aproximarmos fisicamente do profissional, do conselheiro, do colega. Esta é a política de portas abertas, de mão dupla, para que o sujeito consiga se sentir em casa dentro do seu conselho, seja ele estudante ou profissional. É muito importante que nós tenhamos, sim, espaços de convivência social local na sede regional de Porto Velho e de Rio Branco, para que o nosso colega ele tenha, sim, junto ao seu conselho, alguém que possa acolhê-lo, recebê-lo, orientá-lo e, principalmente, que ele se sinta em casa. Muito obrigada, candidatos. Vamos, então, ao tema 3. Pergunta. Perdão, verdade, perdoe-me. Então, vamos retirar, então, do papelzinho aqui, para confirmar, né, a transparência, que os 2 números foram colocados dentro do sorteio. Temos, então, a chapa 11, que vai discorrer sobre o mesmo tema. Com a palavra, a partir de agora, candidatos da chapa 11. Obrigado, é bom ver que não sou só eu que estou nervoso. Então, nós temos 4 membros que compõem, dos 18 membros, 4 que compõem a chapa 11 no Acre, 2 no interior e 2 na capital do Acre, e temos 3 membros da chapa 11 também no interior do estado. Nós temos acesso a Vilhena, Cacoal, de Paraná e Ariquemes. E quando a gente fala em regionalização, nós temos pensado não só a questão de Acre e Rondônia, mas de discutir a nível de região norte também com os outros conselhos que já existem na nossa região e todas as seções incluídas. E já começar a fazer um debate para a gente quebrar também com esse pensamento de movimentos dentro da psicologia isolados. Então, nós temos que integrar todos, qual é a nossa identidade enquanto psicólogos do norte. Nós temos que pautar políticas e pensamentos organizacionais pensando em toda a nossa regional, em toda a região norte. Porque quando nós formos discutir a nível de APAF, a nível de grupos nacionais, não vai adiantar a gente ir com a pauta única da seção ou da chapa do CRP 24,
a nível nacional. Nós vamos ter que pensar num coletivo. Nós temos pensado em ampliar essa discussão a nível de região norte. Aqui nós já temos alguns membros da chapa que compõem o interior. Nós gostaríamos de ter um membro da chapa em cada cidade do estado, dos 2 estados, mas, infelizmente, isso não é possível. Não dentro da hierarquia, mas nós temos ampliado a discussão com todos os colegas onde tem tido acesso. E a ideia é ampliar cada vez mais, e a gente não tem um planejamento ainda de como fazer isso. Se vamos fazer como polo, se vamos fazer de forma itinerante, mas nós vamos construir um calendário com uma categoria, né? O primeiro passo será isso, fazer visitas nas regiões e criar um calendário, porque a gente tem que entender que nós somos um CRP que vai estar se ampliando, né, se construindo. Então, nós vamos ter que pensar a questão de sede, né, tanto aqui como na seção do Acre, fazer essa mediação para que seja um CRP realmente que o Acre não esteja louco para se separar da gente, como o que a gente viveu em tempos anteriores, e que a gente possa realmente fazer um grupo bastante coeso e que a gente possa dar voz para todos os psicólogos dos 2 estados. Então, ainda quanto à regionalização, a composição do grupo foi pensada já por conta dessa proposta de regionalização. Como o Daniel citou, nós ainda temos que definir a possibilidade, a metodologia, porque tem uma questão orçamentária que tem que ser verificada e viabilizada, né? Mas a ideia é mesmo que o pessoal do interior, inclusive, participe mais, crie um diálogo permanente com esses profissionais, para que não haja esse isolamento, como acontece atualmente, e que haja comunicação direta, acessível, que você consiga ligar no conselho e ser atendido, né? E essa proposta, inclusive, de participação do pessoal do interior, das representatividades do interior, na nossa chapa já foi também discutida. Então, nós sempre propomos já, e já é executada na inscrição, um titular do interior de Rondônia e o titular do Acre, como conselheiro titular, o que garante a participação efetiva nas plenárias, né? E também para o Acre, especificamente, para a seção Acre, dentro da viabilidade financeira já vai ser analisada a possibilidade de um membro da seção Acre também participar das plenárias, né? Vai ser uma das análises feitas, porque demanda uma viabilidade financeira, mas a grande questão é que haja esse retorno aos profissionais do interior e que, principalmente, essa anuidade, toda essa questão orçamentária do Conselho repercuta positivamente também para esse profissional do interior, que haja alguma devolutiva em nível de formação, em nível de acompanhamento, de uma assessoria em nível de orientação, né? Que ele não fique ali isolado, sendo um profissional que só participa, pagando a anuidade do Conselho e pegando a sua carteirinha e tchau e benção. Então, essa é a nossa proposta. Nós acreditamos que pode ser facilmente executada, alguns detalhes dependem de viabilidade financeira do ano, né, mas isso, inclusive, já foi discutido e definido pelo nosso grupo. Obrigada, então, a participação das 2 chapas nesta pergunta. Passemos agora ao tema 3. Quais ações o Conselho de Psicologia, na sua gestão, irá realizar para contribuir com melhores condições ao trabalho da categoria? Faremos agora o sorteio de qual chapa iniciará a fala. Mais uma vez, a chapa 12 começa falando. Com a palavra, chapa 12, a partir de agora, pelo prazo de 5 minutos. Olá, está ficando mais comum, né? Então, em questão deixa eu só dar uma olhada. Ações para melhorias de condições de trabalho. Perfeito. Dentro das nossas propostas, a gente tem 7 eixos. Um desses eixos é sobre ética profissional e o outro é psicologia, ciência e profissão. É um debate que foi discutido também pelos componentes da chapa e está sendo bastante verificado com os psicólogos que estão participando dessas propostas, procurando a gente em relação às ações do trabalho da categoria.
A gente tem algumas ideias que são flexíveis em função de como a gente pode verificar ou fazer algum trabalho que seja importante nessa temática. E, em primeiro lugar, a gente consegue dizer o quanto é fundamental a participação desse profissional. A gente falava sobre interiorização e regionalização, mas a participação do profissional em trabalhos, em movimentos e eventos da psicologia que possibilitem que a gente consiga verificar ela enquanto ciência em profissão. A gente tem percebido durante essas movimentações, eu tenho me deslocado bastante com a Mercedes para conversar com alguns profissionais e os outros membros da chapa também, o quanto eles sentem falta de não só de eventos, mas de uma aproximação do Conselho sobre questões de fiscalização, de orientação, questões éticas, ou da própria profissão mesmo. Recentemente, uma profissional me procurou e ela disse assim, eu estou sentindo falta do Conselho fazer eventos que são eventos destinados a essa cientificidade da profissão. Quando a gente pensou e colocou sobre a questão dessa participação social dos psicólogos e também da ética profissional, a gente estava, de fato, com o pensamento em função de que esses profissionais eles tenham essa oportunidade de perceber, de estar presente em eventos que possam capacitá-los, não só para falar do Conselho, mas para falar da gente enquanto ciência e profissão. Então, talvez a primeira ação que nós tenhamos pensado seja essa caracterização, essa classificação de como esses eventos são importantes, mas também na execução dos mesmos. A questão de melhores condições de trabalho não necessariamente é uma atribuição do Conselho Regional de Psicologia. Porém, a aproximação com as instituições formadoras vai nos permitir intervir e aproximar junto à categoria para que, melhor capacitados, estejamos prontos para melhores condições de trabalho. A orientação ética, com certeza, é fundamental, mas também o acompanhamento do Conselho, que é possível, aos locais de trabalho. Então, locais muito longínquos no nosso interior, por exemplo, o psicólogo acaba tendo uma atuação de faz-tudo. Ele precisa atender à justiça, ele precisa atender à escola, ele precisa atender ao hospital e ele precisa atender à comunidade. Então, essa atuação, melhores condições de trabalho, é um desafio, que é um desafio para ser enfrentado enquanto coletividade. Obrigada. Obrigada, então, candidato da chapa número 12. Vamos mostrar que a chapa 11 está também aqui no sorteio, mostrando total transparência, então, do Conselho. Temos, então, a chapa 11. E, a partir de agora, os senhores terão um prazo de 5 minutos para a resposta. Nós temos o segundo eixo das nossas propostas, que é o desenvolvimento profissional e mercado de trabalho. Eu vou destacar aqui 3 pontos, depois o Jackson continua. O primeiro deles é uma coisa administrativa, que é a celeridade da entrega das carteirinhas quando você se inscreve no Conselho. Acelerar esse processo de credenciamento, buscar parcerias com instituições de ensino para que a gente possa estar fomentando essas discussões com a categoria, a nível de orientação, principalmente ao recém-formado. Eu tenho dado cursos desde o ano passado e eu sempre me identifico como afinidade com a gestalterapia. E eu percebo entre os recém-formados que alguns nunca ouviram falar sobre a gestalterapia. E aí não seria uma coisa assim, interessante para o Daniel falar sobre isso, mas que cada um de nós possa ter voz e sobre as teorias que nós mais nos identificamos, e algumas nós não nos identificamos porque nós não chegamos a conhecer durante a graduação. E esse espaço, enquanto profissionais, eu acho que é um espaço grande de fomento. Então, a questão de buscar parcerias com as instituições de ensino e os grupos de trabalho.
né, que são um componente dentro do CRP. E nós podemos estar fomentando, por exemplo, encaminhado agora durante a campanha, vários temas foram surgindo. E um dos últimos que a gente teve a oportunidade de discutir com o pessoal da clínica aqui em Porto Velho, da rede privada, foi com relação à psicologia do trânsito. Um colega trouxe a experiência dele pública, enquanto trabalhar com essa temática, e a dificuldade que ele tem em discutir sobre isso. E a gente está vendo que a política nacional de trânsito está mudando por uma influência do governo federal, de alguns entendimentos que a gente percebe que são errôneos. Então, nós, como psicólogos, nós fazemos a avaliação dessas carteirinhas. Então, a gente tem que se posicionar. Como que a gente vai fazer isso? Deixando o tempo passar e perdendo espaço profissional? Então, a gente tem que estar sempre colocando essas discussões em pauta. Jackson, para complementar? Então, tem algumas áreas dentro dessa temática de discussão, mas, inicialmente, eu queria falar que nós, enquanto profissionais, estamos sendo minimamente negligenciados, enquanto profissionais, pelo Conselho atualmente, por conta de não ter uma continuidade de formação, que também é papel desse Conselho, uma continuidade de orientação, como também é papel desse Conselho, não só em nível regional, como em nível nacional. Tá? Eu acompanho o Conselho há algum tempo, e você viu que, ao decorrer dos 10 anos últimos, o número de eventos de formação tem diminuído, o número de interações com os profissionais não necessariamente tem aumentado, e os profissionais sim têm aumentado, o orçamento sim tem aumentado, mas não tem tido retorno para o profissional. Inclusive, isso motivou muito o desmembramento para que Rondônia e Acre se caminhasse por contas próprias e conseguisse executar o seu dinheiro na região, né? Porque, na verdade, nós estávamos dando lucro, o que não é o objetivo do Conselho de modo algum, para o CRP 20. Então, isso, inclusive, é uma questão de negligência, já que faltava fiscalização, faltou formação, né, e houve lucro para lá, porque não foi executado essas questões aqui. Não, e isso não só em nível regional, eu não culpabilizo o Regional 20 somente, mas também o federal, porque o papel é de todo mundo. Então, é importante perceber o papel de cada um. Tá? E há muitas demandas relacionadas a condições de trabalho, a condições de trabalho precário, falta de formalização do trabalho, de definições de mesmo, conflitos com outras profissões, cobrança de outras profissões que, às vezes, querem se impor à psicologia, e um conselho forte, atuante e próximo ao profissional é fundamental, né, nessa interlocução com as outras profissões, inclusive com aquelas do sistema de justiça, né, do direito, que querem, muitas vezes, se impor aos profissionais, né, mas também na interlocução com os profissionais para criar atividades paralelas, conjuntas, colaborativas. Então, um conselho próximo. Nós também, em relação à valorização profissional, consideramos que as 30 horas é uma pauta fundamental, que o Conselho tem em seu papel, e, inclusive, na definição desse espaço de trabalho, porque hoje a psicologia ainda carece muito na nossa região de espaço de trabalho, no interior e no Estado. Tem profissionais que são contratados com subcontratos de trabalho, contratos precários, não há piso, nem local, nem regional, nem nacional, não há um regimento muito próprio da psicologia, e nós acreditamos que o Conselho tem, sim, uma responsabilidade também disso, que pode contribuir para esse desenvolvimento dessas questões. Muito obrigada aos candidatos da chapa 11. Lembramos que as perguntas às chapas podem ser feitas por escrito e entregues aos funcionários do CRP. A Comissão Regional Eleitoral irá selecionar algumas perguntas, dando preferência a temas não abordados aqui no debate. Seguimos agora para a pergunta de número 4. Tema número 4 tem a seguinte pergunta: quais recursos a chapa pensa em utilizar na sua gestão para ampliar a participação da categoria nas decisões do CRP Rondônia? Vamos fazer o sorteio da chapa que irá iniciar os debates. Com a palavra agora a chapa número 11, para dar início a essa resposta, a contar a partir de agora 5 minutos. Então, só corrigindo um pouco a pergunta, porque não é CRP Rondônia, é CRP 24 Rondônia e Acre, né? A chapa 11, a Mais Psicologia,
ela tem uma proposta de fomentar mais participação dos profissionais, mas também já há espaço, né? Já há alguns espaços pré-definidos que precisam também ser reativados. Tá? Houve aí no último ano, nesse ano já houve, por exemplo, o Congresso de Psicologia, que, em nível regional, se for verificado, ele foi utilizado para a própria eleição, o que é irregular, tá? Porque em vários momentos, eventos preparatórios, foi ali articulado, na verdade, para que os participantes fossem cooptados para uma chapa já, o que é irregular e é uma utilização indevida do evento, tá? E que, inclusive, se você verifique quem foi o representante por nacional, quem foi convidado, por exemplo, em Rondônia, o convite saiu um dia antes de todos os eventos. Em Rondônia, só quem participou do evento, inclusive, à frente do evento, articulando o evento, foi componentes da própria gestão, que já estavam interessados na eleição. Então, esses espaços, na verdade, eles têm que ser redemocratizados, né, para essa participação, além de novos espaços aí para a participação da categoria como um todo. A regionalização é uma proposta, e aí, como o Daniel já ressaltou, eu também, tem que ser rediscutida essa regionalização. Não temos interesse que haja lucro no Conselho, então nós vamos ter que fazer um orçamento real e factível, dentro do previsível, mas que a partir daí consiga trabalhar e dar esse retorno profissional do interior, do Acre, que paga a sua anuidade e tem esse direito, e é papel do Conselho também dar essa devolutiva participativa. O Conselho tem algumas estruturas já de participação, o que os profissionais precisam é também se apropriar mais, ter mais divulgação. O Conselho tem que divulgar mais esses eventos, porque a cada 3 anos a categoria se reúne como um todo, em nível regional, em nível local, inclusive pode ser, e em nível nacional, para se deliberar quais são as suas prioridades, qual é o seu posicionamento. Então, isso é de fundamental importância, essa participação mais efetiva, né? Daniel, quer complementar? Nós trouxemos como principal eixo, e eixo número 1, essa questão da gestão democrática, transparente e integrativa. Porque nós temos um entendimento que nós temos que dar ampla publicidade aos eventos do Conselho. E a preparação também para esses grandes eventos, né, congressos, plenárias. Nós temos que, quanto mais antes possível, despertar nos colegas por que isso é interessante para a categoria, por que eu tenho que participar. Nós temos que entender que todos nós também estamos dentro desse momento apolítico, apartidário. Né? Então, assim, um momento muito complicado na nossa democracia. Então, do mesmo jeito, se eu não me vejo representado pelo Conselho, se eu não vejo interesse naquele processo, se eu não participo do processo, como que eu vou ver o valor que tem um congresso ou qualquer tipo de evento? Eu não posso receber um convite na véspera de um evento, de uma plenária, que seja, dentro do meu horário de trabalho. Então, vamos ter que pensar em eventos fora do horário do trabalho da categoria, quem sabe um evento noturno, quem sabe os finais de semana, ou mesmo fomentar isso no local de trabalho dos nossos colegas. Então, temos que dar ampla publicidade a todos os espaços e promover também novos espaços. Obrigado. Obrigada, integrantes da chapa 11. E aí temos aqui, então, o númerozinho que ficou no copinho. Mais uma vez mostrando a transparência do Conselho neste debate. Com a fala agora, integrantes da chapa número 12, pelo tempo de 5 minutos. Ok. Recursos para ampliar a participação da categoria dentro do Conselho é um desafio. Então, acredito que a aproximação do Conselho das instituições formadoras vai possibilitar ao nosso profissional, ainda na academia, o conhecimento do seu conselho e as atribuições fundamentais, principais do seu conselho. Então, na medida em que eu me sinto como profissional, eu sou psicóloga, e eu sou parte dessa instituição, conhecedora do que ela faz, como faz, por que faz, eu consigo me aproximar. Esta é a primeira etapa do desafio. Outros desafios são divulgar para a nossa categoria
que desconhece as funções do Conselho. Depois, utilizar as mídias sociais para, sim, mostrar para a sociedade, além dos muros da psicologia, o que é o Conselho, o que faz o profissional de psicologia e a importância do seu trabalho. Depois, divulgar, apoiar e incrementar a realização de eventos. A criação do CRP 24 vai nos permitir, estando aqui mais próximos, essa divulgação com tempo hábil ou com antecedência necessária para que eu tenha interesse em participar de um evento, eu vá lá e me programe. Porque, realmente, a distância que nós temos, seja de Brasília, seja de Manaus, não nos favorece em termos de divulgação de evento. Eu estive esse ano e participei como um dos representantes, como delegado de Rondônia, onde eu tive a oportunidade, apenas 2 psicólogos foram eleitos democraticamente no Congresso Regional de Psicologia, que aconteceu em Manaus, e é uma participação muito importante de todos os profissionais. Essa é uma vivência própria agora. Quando eu saí da academia, eu não era muito ligado a questões em relação ao Conselho. Mas com uma aproximação e com uma motivação, uma movimentação própria, eu fui entendendo quais eram os significados. Quando nós estamos aqui, enquanto Chapa 12, falando sobre essa participação do profissional e a importância dessa divulgação, é porque eu tive essa experiência no Congresso Nacional e foi muito válido conversar com outras regionais, com outros psicólogos, não só de outras chapas, mas entender como funciona regionalização, estrutura um pouco financeira, de profissionais que já estavam à frente de um conselho estruturado e de outros que ainda estavam estruturando no conselho. Quando eu retornei e é interessante colocar que não só fui eleito democraticamente, mas que, enquanto estava lá, estava representando Rondônia. Os acadêmicos que foram 2 acadêmicos de Rondônia, eles foram orientados, não só por mim, pela outra representante de Rondônia, mas também pelos outros profissionais, a se reunir com a categoria e falar. Diversas vezes, em alguns grupos, não só de WhatsApp, mas alguns grupos de conversa, foi disponibilizado para que fosse passada qual era a importância dessa participação. Então, é importante, é significativo para mim, enquanto aqui dentro desse debate, informar vocês o quanto é válido. E a gente está falando sobre essa participação e eu consigo trazer a minha vivência e o quanto foi significativo para mim, para essa aproximação com outras CRs, com outros psicólogos, e ver a questão da culturalização, mas principalmente para elucidar que a participação ela foi em função de representação de Rondônia. Só isso. Obrigada aos candidatos. Então, passaremos agora ao tema de número 5, onde as 2 chapas irão responder a mesma pergunta, que é: qual a visão sobre o desmembramento e a criação do CRP 24º Rondônia e Acre? Vamos ao sorteio. Quem começa falando? Começa a falar, então, a chapa número 11, com a palavra a partir de agora, pelo prazo de 5 minutos. Só explicando um pouco, inclusive dando uma devolutiva para toda a categoria, porque eu participei da comissão de desmembramento e fui defender a primeira proposta de desmembramento em maio de 2018, na APAF, né? Tem gravado na internet, quem tiver interesse. E, assim, a proposta de desmembramento, na verdade, ter um CRP por estado, na verdade, é o ideal, né? Desde 2003 tem essa proposta, tá? Desde o 6º Congresso. Então, nós não fizemos nada mais do que já estava previsto, porque dentro do sistema conselhos é importante que cada regional tenha sua independência, sua autonomia, sua gestão própria, mas também que consiga dar uma devolutiva e acompanhar as questões sociais locais. Então, havia por conta da questão administrativa, número de profissionais e financeiro, o CRP 24 ficou com 4 estados
né, o que dificultava muito a execução de algumas atividades e inviabilizava muitas coisas no nosso Estado. Né, a execução, o retorno financeiro dos profissionais, da anuidade, do fundo de cessão para os profissionais de fato, para a profissão, para a categoria como um todo e para a profissão se desenvolver, ficou comprometido aí durante anos. Isso, acredito que não há mais reparo em relação a isso, mesmo porque o desmembramento já prevê algumas R$800 mil de retorno para o regional por conta desse não repasse vários anos. Né? O desmembramento ele faz parte de uma dinâmica, na verdade, tem que ter uma maturidade política na região, tem que ter número de profissionais suficientes, e ele é fundamental, não só para que haja uma regionalização das decisões, uma aplicação das verbas, uma gestão administrativa local de fato, mas que apropriação das temáticas locais, o que também está faltando na visão da Chapa 11. Né? Queira ou não, essa descentralização que ocorria, ela prejudicava essa apropriação das responsabilidades do próprio Conselho, porque o Conselho tem a função principal de fiscalizar e orientar, né, a profissão, uma função social, inclusive, mas ele tem todos os outros compromissos dele, o compromisso com direitos humanos, o compromisso de acompanhar as políticas públicas para que elas se efetivem, de fato, né, na região, e acompanhar as temáticas de relevância. Né? Então, tudo isso ficou comprometido aí durante alguns anos. Né? Essa interlocução com o profissional para desenvolver esse profissional, para possibilitar esse profissional uma consulta quando ele precisar, em nível de orientação e ética, né? Ou tirar alguma dúvida, tudo isso ficou comprometido. O próprio atendimento do psicólogo junto ao CRP ficou muito comprometido por conta dessa regionalização muito grande que houve e centralização em Manaus. Nós acreditamos que o desmembramento ele faz parte, é um processo irrevogável para Rondônia e para o Acre. O Acre também tende aí há alguns anos a também se desmembrar e andar por conta própria administrativa e financeiramente, mas uma vez desmembrado, Rondônia e Acre serão um conjunto, né, único e que responde pela região. Né, no nível da psicologia, da profissão, do desenvolvimento profissional, do acompanhamento de questões sociais, que nesse momento é fundamental, mas também em nível da categoria profissional, de valorização da profissão, dessa regulamentação da profissão, e também é responsável por levar para nível nacional uma representatividade dessa região, porque não havia essa representatividade antes, não havia ninguém que participasse das APAFs, que são as reuniões administrativo-financeiras de todo o sistema conselhos. Né? Nós éramos um subgrupo dentro do Congresso, onde se define também as faixas, porque só tínhamos eventos preparatórios e os pré-congressos, agora nós vamos ter os nossos congressos nessa região, e aí nós vamos poder levar os nossos delegados com as nossas temáticas, fazer os nossos trabalhos e, principalmente, definir aí um novo caminhar nisso tudo, um novo ritmo, e é isso que a Chapa 11 se propõe. Então, eu queria, na verdade, também convocar os profissionais para conhecer detalhadamente tanto o Conselho, a nova resolução, que é a Resolução 03 de 2019, que regula esse desmembramento, porque ela já traz algumas implicações, ela já traz algumas questões que vão ter que ser executadas, né, que não são uma questão de Chapa 11 ou Chapa 12, mas que são aí regulamentações do desmembramento que foram pensadas no decorrer do ano de 2018. Obrigada, candidatos da Chapa 11. Com a palavra agora, candidatos da Chapa 12, vou retirar aqui o papelzinho. Vocês terão um prazo de 5 minutos para discorrer sobre o mesmo tema. Então, temos aqui, número 12, com a palavra Chapa 12. Visão sobre o desmembramento, gente, é a visão de conquista, de vitória. Como o colega lembrou, são 16 anos de um sonho alimentado. Primeiro, por conta do distanciamento físico, inicialmente, de Brasília do 01, ao qual éramos vinculados até 2012. E hoje, o desmembramento do CRP da 20ª Região, com sede em Manaus, uma distância física geográfica que não nos favorecia. Então,
os esforços que foram direcionados para esse objetivo, o que nós, enquanto profissionais de psicologia do Estado de Rondônia e do Acre, nos dedicamos para que fosse viável, para que fosse possível essa realização. Então, a autonomia administrativa e financeira é compromisso e responsabilidade que deverá ser assumido pelo grupo que vencer as eleições. Então, a nossa visão, inicialmente, é de conquista. Mas o CRP que está nascendo, ele nasce e traz para nós uma responsabilidade muito grande com a categoria e com a sociedade. Eu vou completar esse ano 4 anos de inscrição. Toda vez que eu escuto essa palavra, essa frase desmembramento, a palavra, né, desmembramento, eu fico muito feliz. Lá durante o Congresso Nacional, como muitas vezes a gente não tinha a oportunidade de falar o nome das pessoas, a gente chamava pelo número da CR, e a gente não era mais chamado de 20, era chamado de 24. E isso, para mim, era maravilhoso, principalmente porque é uma luta, uma doação que, é claro, ela estava prevista, mas é um esforço e depende do esforço de alguns profissionais. Quando a gente fala que existe a possibilidade e está previsto, não caracteriza que não tenha esforços. E muita gente se esforçou para fazer isso acontecer. Durante as visitas que a gente tem feito aos psicólogos, a gente fala sobre essa temática do desmembramento e pensa não só nesse esforço, nessa doação, ou levantando bandeiras de quem foi importante, quem não foi, mas é importante saber que é uma vitória dos profissionais, de todos, Rondônia, Acre, para que a gente tenha um pouco mais de autonomia. Quando eu falo para vocês que eu fico feliz com o desmembramento, eu realmente fico. E essa é uma conquista da nossa categoria. É claro que a palavra que a gente mais usou aqui foi desafio, desafio. Os desafios vão vir, mas essa questão em relação a essa felicidade ou a autonomia que a gente vai ter com o CRP 24, ela é fantástica. Então, eu posso colocar, além essas palavras como doação, esforço, autonomia, mas que sejamos todo CRP em função disso, né? Quando a gente coloca a nossa frasezinha, nossa chapa de somos todos CRP, ela é em função disso, para que a gente se sinta pertencente a esse desmembramento, que faz parte de todas as pessoas que lutaram, mas de todo esse esforço. Se a gente pega as reuniões do desmembramento, a gente vê as participações dos membros que estavam ligados a isso. Nós temos na nossa chapa o André, que estava em função, né, desse desmembramento por ser o coordenador na época, e a participação assim de verificar como estavam andando, como era o andamento das questões, foi muito importante também. Mas a nossa conquista, a conquista ela é geral. Então, agora, com esse desmembramento, é importante com que todos nós possamos fazer parte desse CRP 24. Obrigada aos candidatos da chapa número 12. Dando sequência, passaremos agora às perguntas da plateia. Durante o debate, a plateia aqui presente, aqueles que nos assistem pela internet, puderam encaminhar suas perguntas. A Comissão Regional Eleitoral selecionou algumas, dando preferência a temas não abordados durante o debate. As perguntas que não forem respondidas aqui, não forem selecionadas pela comissão, elas serão encaminhadas às chapas e as respostas serão publicadas no site do Conselho. Vamos à pergunta número 1. Aqui temos as 4 perguntas. Aleatoriamente, eu vou pegar essa. A pergunta se dá para as 2 chapas. Qual a proposta de fortalecimento ou estratégia de apoio para a criação do sindicato, uma vez que já existiu movimentos para tal, porém sem sucesso e sem apoio? Para responder, de início,
Chapa número 12, pelo prazo de 5 minutos. 3 minutos. Nossa proposta é adquirir, junto ao sindicato embrionário que está acontecendo ou se desenvolvendo no estado do Acre, trazer para nós, para o estado de Rondônia, essa experiência profissional deles, enquanto categoria unida no sindicato. E buscar, a nível nacional, outros exemplos que possam nos ajudar. Acredito que não somos uma categoria que precise de instituições representativas díspares. Não, precisamos de união. Enquanto conselho, se pudermos unir forças ao sindicato, essa será a proposta de fortalecimento para a criação do nosso sindicato. Então, é união, é um chamado, a nossa proposta é um chamado de agregar, de unir a categoria para que juntos possamos falar em nome da psicologia, da prática profissional. Só para fazer um complemento em relação ao que a Mercedes falou, quando a gente fala sobre essa aquisição de conhecimento em relação às questões que a gente andou verificando lá no Acre, que eles estão na movimentação do sindicato, e muito fala-se, né, de sindicância aqui em Rondônia. Justamente se aproximar desses profissionais enquanto em prol da união, mas para que a gente consiga também verificar as questões de cada um. A gente, enquanto conselho de classe, pode somar forças, né? Pode fazer essa movimentação, mas a movimentação maior, ela também tem que vir dos profissionais. Só. Muito bem, candidatos. Obrigado. Com a palavra agora, integrantes da chapa número 11, pelo prazo de 3 minutos. O eixo 3 da chapa 11 já contempla essa questão do compromisso social, e nós já colocamos essa questão do apoio ao sindicato do Acre e o fomento da criação do sindicato aqui. Em maio, quando nós fizemos a primeira visita oficial enquanto chapa, enquanto campanha ao Acre, nós estivemos na sede do sindicato deles lá, expomos as nossas propostas para os membros do sindicato do Acre e já começamos a fazer esse movimento. Porque nós entendemos que esse não é uma simples campanha eleitoral. Nós já estamos desenvolvendo estratégias para quando eleitos. Então, a primeira coisa seria a criação desse debate, desse espaço aqui, entre nós em Rondônia, aproveitando o que já está sendo produzido no Acre, e já criar um sindicato irmão. Se nós já somos uma chapa que quer unificar Acre e Rondônia, nós também temos que fazer esse movimento sindical, entendendo que isso vai contemplar o que já foi perguntado anteriormente, com as questões da condição de trabalho. Porque nós, enquanto CRP, temos a capacidade de fiscalizar. E, junto com o sindicato, nós podemos fortalecer o movimento para garantir esses espaços, essas condições de trabalho. Então, é importante pesquisar as propostas de cada chapa, e aí vocês vão verificar no eixo 3, como o Daniel falou, que isso já está contemplado nas nossas propostas, né? Nós já temos aí uma decisão, inclusive antes dessa consulta, desse contato com o pessoal do Sindicato do Acre, nós já tínhamos notícia de que o sindicato já tentou realmente ser criado em Rondônia, mas houve uma ausência aí de contribuições, uma ausência até de apoio, né? Então, nesse sentido, nós verificamos que era extremamente necessário esse apoio e até acionamento maior das questões trabalhistas mesmo, por parte do Conselho, no sentido de apoiar, de ali estar à frente. Ele não vai executar nada, mas ele vai criar algumas articulações, porque também faz parte da valorização profissional, do desenvolvimento profissional local, né? Então, a nossa chapa fez essa pesquisa e aí houve esse relato. Inclusive, há componentes na nossa chapa que participaram dessa tentativa de criar o sindicato em Rondônia, e, em contato com o pessoal do Acre, eles se mostraram bastante favoráveis a contribuir também com esse movimento aqui, né, até a juntar
com o conselho, com a gestão, para fomentar aí o desenvolvimento profissional que, ao nosso ver, não tem outro viés muito de desenvolvimento. O sindicato vai conseguir fazer algumas coisas que o conselho não conseguiria sozinho. Obrigada aos integrantes da chapa 11. Vamos à pergunta seguinte, vinda da plateia. A partir do contexto atual político de violações de direitos e desmonte dos conselhos de direitos, como será esse debate, essa discussão junto à chapa? Para responder inicialmente, temos que fazer esse cronograma para mostrar a transparência do sindicato e que os 2 números estão aqui dentro do copinho. Número 12, começa então respondendo. Compreendeu a pergunta? Eu gostaria que fosse repetida. Vamos repetir então a pergunta. A partir do contexto atual político de violações de direitos e desmonte dos conselhos de direito, como será esse debate, essa discussão dentro da chapa? Recentemente, nós tivemos, acredito que essa semana agora, uma notícia muito... Deixa eu ver como eu vou descrever. Muito negativa, vamos colocar dessa forma, né? Em que o Conselho Federal de Psicologia ele foi retirado das discussões das políticas nacionais de droga. E é claro que a gente teve uma manifestação muito grande de profissionais com revolta, inclusive o próprio CFP manifestou uma de repúdio. E a gente acredita que, enquanto chapa, inclusive essa é uma das nossas dentro da plataforma, sobre informar e trazer o psicólogo para o CRP, onde ele saiba o que é um conselho de direito. De fato, quando nós estivemos e ainda estamos fazendo essas visitas aos profissionais, pouco se fala, ou pouco se pergunta em relação aos conselhos de direito, e a gente acredita que o fato de, por algumas questões governamentais também, estarem excluindo ou não reconhecerem a psicologia como agente ou como profissão em função dessa discussão, também é por conta da ausência desse conhecimento da classe. Em psicologia, ciência e profissão, um dos nossos eixos, a gente coloca a importância da participação desse profissional na formação sobre essa questão do Conselho de Direito. A gente falou pouco aqui, mas também está dentro das nossas propostas, em relação à aproximação do acadêmico que está se formando, que está entrando no mercado de trabalho. Esse acadêmico também não necessariamente apenas tem uma ausência do conselho, mas ele também tem a ausência de informações. E essa formação da qual eu mencionei, em relação à importância de se conhecer conselhos de direito para representar o Conselho Regional de Psicologia em conselhos de direito, também passa por essa falta de informação. Então, essa aproximação, né, esse diálogo, essa movimentação, não só com os psicólogos e nessa formação, mas também com os acadêmicos que estão entrando no mercado de trabalho, que estão se tornando novos profissionais, ela é fundamental nesse processo de importância em função da participação do psicólogo nos conselhos de direito. Muito obrigada aos integrantes da chapa número 12. Com a palavra agora os integrantes da chapa 11, conforme o sorteio, pelo prazo de 3 minutos. Então, nós estamos vivendo esse momento de escuridão no Brasil, né, que já não começa de agora. E aí o atual governo ele decretou o fim de 50 conselhos, né? Durante o período de 50 dias, nós estaríamos à avaliação. E nós temos toda essa discussão agora de que os conselhos vão se sustentar até sem anuidade. Segundo o governo federal, ele fica querendo, inclusive, caçar as anuidades dos conselhos. Então, esse movimento afeta todos nós, não só da psicologia, mas da assistência social, a pessoa com deficiência. Então, nós temos que colocar que nós sempre fomos uma profissão, e até anterior à psicologia, enquanto profissão, essa questão de tratamentos morais e o que diz o conhecimento científico. Então, nós temos que nos colocar à disposição da população e da sociedade, enquanto profissionais, mas enquanto cidadãos também.
porque eu já participei do Conselho de Políticas sobre Drogas da Prefeitura, e aí a gente tinha um embate entre interesses políticos. É mais interessante fazer uma ação para trabalhar a população de rua em Porto Velho, mas o interessante para o gestor é higienizar a cidade. E, antes de fazer qualquer planejamento, já ter a matéria para ir ao ar, falando sobre que vai limpar o centro da cidade, dos flanelinhas e dos moradores de rua. Então, esse movimento, todos nós, enquanto profissionais, já enfrentamos isso há muito tempo. Mas nós temos que colocar para a sociedade que nós somos fundamentais nesses processos e que todos os conselhos são a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes desde 89, desde a redemocratização. Então, nós temos que atuar à frente disso, não enquanto militância apaixonada, às vezes a gente pode ser confundido até com petista, né? Agora a gente está nessa questão de Flamengo e Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense. Todo mundo está em guerra. Não existe guerra. Esse é um ponto que tem que ser consenso em todo mundo. Aqui não existe chapa 11 nem chapa 12. Todo psicólogo tem que se colocar contra esse movimento de obscuridade que o Brasil está passando. Desmonte de todos os conselhos. Só complementando, tem a questão dos conselhos de direito e do desmonte das políticas públicas, que o conselho tem um papel fundamental de acompanhamento, e os princípios lá que regem nosso código de ética, eu convido os colegas a ler e ver que o nosso papel não é passivo nisso tudo. Nós, enquanto profissão, temos um papel perante essas políticas e em relação a esse desmonte, nós também temos que atuar. Obrigada aos integrantes, então, da chapa 11. Pergunta de número 3, vinda da plateia, é a seguinte. Quanto ao recorte da proposta em discutir a violência de gênero e da mulher, como ficam as discussões e por que não foram contempladas nas propostas das chapas as violências contra crianças e adolescentes? Para começar respondendo, chapa número 11, pelo prazo de 3 minutos. Foi contemplado, sim. No nosso eixo 3 do compromisso social, nós colocamos fomentar... Cadê? Me perdi. Fomentar... Não, tá. Muito bem. Estimular espaços de discussão sobre o fenômeno da violência de gênero e contra a mulher, aproximando o Conselho dos órgãos e das instituições de representatividade. E, além disso, nós colocamos ainda a questão da valorização da vida, saúde mental e todas as diversidades. Nós temos que entender que essa violência agora ela vem se acentuando. Eu tenho trabalhado nos últimos 3 anos com a questão da prevenção ao suicídio. E a gente vê como que cada vez mais está banalizada a violência em nossa sociedade. Acredito que alguns colegas talvez ainda não enfrentem isso no seu dia a dia, mas eles têm uma sorte ímpar, porque todos nós temos visto nas clínicas, nos serviços públicos, o aumento dessas violências. Muitos colegas da chapa já trabalham com essa política, né, dentro da assistência social ou mesmo das pessoas privadas de liberdade. Então, a gente tem isso como uma das pautas principais do nosso grupo, desde que a gente começou a discutir. Nós também optamos, como Chapa 11, nessa discussão, a não caracterizar só um movimento, mas sim o coletivo desses movimentos relacionados à diversidade, né, à garantia de direitos, como o Daniel falou, e, inclusive, colocamos também, como uma das propostas desse eixo, formatar eventos e atividades que viabilizam esse respeito, que incentivam esse respeito à diversidade, né, e pelos direitos fundamentais do indivíduo aí na nossa sociedade, para que eles sejam realmente efetivados. Eu trabalho com violência infantil há 10 anos e o papel do Conselho também é o acompanhamento das políticas relacionadas à infância, à mulher, né? Como eu disse, nos nossos princípios lá, no nosso Código de Ética já tem também essa obrigatoriedade de nós nos pautarmos na nossa profissão por uma prática que
relacionado aos direitos fundamentais do indivíduo, que seja contra qualquer forma de discriminação, violência, desrespeito e que vá contra a dignidade da pessoa humana, né? Então, nós acreditamos que isso, inclusive, não é muito discutível nesse sentido. O Código de Ética já amarra isso enquanto prática profissional e responsabilidade do Conselho. Obrigado aos candidatos da chapa 11. Com a palavra agora, então, os integrantes da chapa número 12 para a mesma pergunta. Falar de violência de gênero, violências na sociedade, dentro das nossas propostas do eixo 4, Políticas Públicas e Participação Social, colocamos de forma abrangente promover e contribuir para a qualificação ou treinamento de profissionais e estudantes de psicologia, quanto à participação do CRP 24 nos conselhos de direito, a fim de difundir a representatividade da profissão, seja a nível local ou estadual. Não basta termos uma cadeira, é necessário que estejamos qualificados para essa representação. Em nosso grupo, temos pessoas que também estão trabalhando há muito tempo nos conselhos de direitos da criança e do adolescente, da mulher, do idoso, no sistema penal. Então, temos, sim, conquistas, mas, além dessas conquistas, mantê-las e fortalecê-las é um dos desafios a serem enfrentados. Só uma observação em relação à pergunta feita. Nós tomamos bastante cuidado com essa caracterização de defesas específicas. Então, quando a gente coloca aqui nas propostas do eixo em relação aos direitos humanos, já fundamenta tudo que também está previsto dentro do Código de Ética. Somente. Muito bem, agradecemos, então, a resposta da chapa 12 e daremos a sequência com a última pergunta vinda da plateia. Lembrando, mais uma vez, que as demais perguntas serão encaminhadas às chapas e estarão disponíveis no site do Conselho as respectivas respostas. Qual é a qualidade da transparência e divulgação das informações do CRP e suas sessões? Para responder, mais uma vez, vamos aqui de sorteio. Chapa número 12 começa respondendo e terá o prazo, a partir de agora, de 3 minutos. A proposta de transparência, ela segue uma proposta que é da sociedade. A prestação de contas, ela vai para o portal da transparência. Outra coisa, as portas estão sempre abertas. Nós recebemos, enquanto categoria, o calendário de reuniões plenárias, nós recebemos o convite para a participação das assembleias, então fica a critério de cada um de nós. Quando digo que sou psicólogo, mas não me envolvo nas ações do Conselho, eu me dou o direito, claro, de ficar de fora e de questionar ou de apontar o dedo. Se eu me envolvo, se eu chego e se eu conheço e passo a dominar o conteúdo da gestão, eu passo a conhecer as necessidades da categoria e eu passo a colaborar para que isso seja, de alguma forma, visível ou para dar visibilidade às ações do meu conselho. Eu sou psicólogo, todos nós somos CRP. É só um complemento em relação à pergunta. No eixo 7, a gente delimitou comunicação e integração, que é em função da nossa participação, caso a nossa chapa ela seja eleita, mas de uma transparência também por meio de mídias sociais, em função de trabalhos e divulgação de evento, né? Quando a gente está falando sobre essa transparência do Conselho em relação às ações que estão sendo feitas, pelo Conselho Federal é possível a gente se informar sobre o que a Mercedes acabou de falar, né, do portal da transparência e tudo mais. Reunião do desmembramento, por exemplo, se vocês quiserem participar, verificar a participação dos membros de Rondônia e tudo mais, está tudo lá. Muito bem, com a palavra agora, para a mesma pergunta, pelo prazo de 3 minutos, a chapa de número 11. Então,
Convidamos os profissionais a conhecer as propostas principalmente do eixo 1, que estão relacionadas a essa gestão democrática, transparente, integrativa, e foram pensadas a partir das dificuldades dos profissionais que participaram da discussão, de, inclusive, ter acesso, participação e efetivação ali na transparência do Conselho. Também desafio os colegas a procurar no site do Conselho as atas atualizadas, os orçamentos publicados, porque, às vezes, há uma desinformação. Diz que há, mas que não necessariamente existe. Então, é importante, tem o portal Transparência mesmo, faz uma pesquisazinha lá, vê qual ata está disponível, a última da seção Rondônia, a última da seção Acre, vê onde é que está o orçamento, onde é que está a lei. O combinado não sai caro, né, de certa forma, mas a regulação atual fala que tem que ser publicado, tem um prazo para publicar, mas eu sugiro que pesquisem, porque vocês vão verificar que não necessariamente é isso que está acontecendo. E, tendo em vista isso, a Chapa 11 mesmo fez propostas específicas em relação a essa publicação, tá? A essa transparência total, a entender como funciona o orçamento. Então, se você quer entender como funciona o orçamento de um conselho, você pode nos chamar, nós vamos explicar para você, vamos explicar qual é a proposta, porque tem toda uma dinâmica orçamentária própria, né? Por que tem uma diária tal, e como é utilizado e para que é utilizado. Então, nós não temos problema com o que for acordado e com o que é legalmente constituído. A maioria dos nossos membros participa já da gestão pública, já é funcionário público, alguns são da iniciativa privada, porque, inclusive, nós também temos algumas propostas para essa categoria, mas então nós já temos, a maioria do nosso grupo se conhece há mais de 10 anos, então eu sugiro que vocês, quem queira conhecer, fique à vontade, quem conhece alguém do nosso grupo pode perguntar como é, né? E aí, em relação a essa transparência, nós verificamos que é extremamente necessário dar mais visibilidade, dar mais transparência de como funciona, inclusive, da dinâmica, de como é o regulamento, né? Mas tem um portal de transparência, pesquisem lá também, que vocês vão ver o quanto falta de informação atualmente. E também achamos complicado a questão de falar que depois de ganhar vai mudar, porque a dinâmica atual não é essa. A dinâmica atual do grupo, que está já há alguns anos, não é de publicizar alguns atos, infelizmente. Já foi mais transparente, ao nosso ver, inclusive, já foi mais publicado, mais atualizado, né? Mas também são informações públicas e estão acessíveis. Obrigada, então, aos integrantes da chapa de número 11. Daremos agora ao processo final desse debate, com as considerações finais. Para encerrar o debate desta manhã, cada chapa terá o prazo de 5 minutos para suas considerações finais ou simplesmente complementarem ou reforçarem suas propostas de gestão. Vamos fazer o sorteio para saber quem começa agradecendo. Com a palavra para suas considerações finais, chapa de número 11, pelo prazo de 5 minutos. Agradecer o espaço, né, para a gente poder estar apresentando as nossas propostas. Me colocar agora um pouco, né, porque eu quis fazer parte desse processo. Então, está desde o nome, a questão de construir e integrar. Eu acredito que a gente tem toda a condição de criar um CRP não do zero, mas com o melhor que a gente tem a oferecer. E a gente tem acumulado isso enquanto processo já, desde março, quando eu entrei, esse processo começou antes de mim, há outras pessoas que já estão nisso há mais tempo, mas eu sinto esse processo desde março, e as nossas discussões sempre têm o que está pautado aqui. A questão da gestão democrática, então, tudo nós levamos para a discussão, e em alguns espaços que a gente está dentro da organização, a gente até sofre, porque tinha que ter postado isso 2 dias atrás, mas é o processo que está levando, que a gente não tem como fazer isso da noite para o dia. E aí é isso, é esse crescimento. Garantir a transparência dos processos, garantir que Acre e Rondônia possam crescer juntos e possam se desenvolver, e que cada um de vocês, cada um de nós, possa sentir que o ar mudou, que a coisa está melhorando, que a gente tem um ponto para se fixar. Olha, aqui nesse espaço nós vamos ter voz e vamos ter voto.
nós vamos ter esse espaço para a gente discutir profissão, ciência e sair do achismo. Né? Porque, como um colega me disse uma vez, né, saiba muito bem o que você é enquanto psicólogo. Porque o seu chefe não vai saber o que o psicólogo faz, e o seu chefe psicólogo talvez também não saiba o que o psicólogo faz. Então, eu tenho aprendido muito com esse processo, espero estar podendo contribuir em todas as visitas que a gente tem feito, e esse espaço tem sido muito engrandecedor. A gente colocou a questão da violência de gênero contra a mulher, a gente entende que não são bandeiras, mas tem alguns temas que não são mais importantes, mas que estão na pauta do dia. Então, a gente temos que discutir, inclusive, uma coisa que tem sido provocado, qual é a opinião de vocês sobre a cura gay. Então, assim, nós, enquanto psicólogos, não podemos nem discutir isso. Pessoalmente, dentro da filosofia de vida de cada um, eu entendo o que você entender sobre isso. Mas, enquanto profissão, nós temos que ter clareza do que nós somos e o que nós estamos fazendo. Então, nós não podemos propagar qualquer coisa. E nós temos que colocar assim, existem movimentos que estão batendo na nossa porta. Então, a questão da diversidade, a questão da violência de gênero, a questão do preconceito, nós não podemos fortalecer preconceito contra grupo nenhum. E isso tem que ser algo, porque se eu não faço isso, é melhor procurar outra profissão. Também finalizando, agradecendo novamente, né, a todos os participantes, ao pessoal que se dispôs a assistir. Nós, enquanto grupos, acreditamos que o Conselho não é necessariamente nosso, e nesse sentido de gestão também. Nós também temos articulações para integrar novos profissionais após, inclusive, a eleição, se viermos a assumir o CRP 24. A gestão democrática dá um trabalhão, né? Todos nós estamos, inclusive, aprendendo a trabalhar juntos, mas não acreditamos que romper ou criar subgrupos dentro da psicologia vai nos ajudar muito enquanto profissão. Então, nós mesmos, dentro das nossas propostas, também, e na nossa metodologia, que já está sendo aplicada, inclusive, no nosso grupo, nós temos a disponibilidade de novos apoiadores, de pessoas virem a contribuir, a participar das discussões, né, como também já é a proposta para a gestão. Eu acho que isso é fundamental, porque muitas vezes o movimento da psicologia não acontece após a eleição, e nós não gostaríamos que isso acontecesse. Inclusive, pedimos aos profissionais que atuem mais nesse sentido de participação, de cobrar, de acompanhar, porque isso é fundamental também para que a psicologia seja mais presente no Estado. O nome do nossa chapa, acho que representa muita coisa, não foi pensada, demorou também para decidir, mas é mais psicologia na sociedade, na vida das pessoas, mais psicologia mais forte também, né, enquanto profissão, enquanto espaço profissional, né? Então, eu acho que resume bem a ideia da nossa chapa e do que nós acreditamos, né? Enquanto ideal, esperamos ter contribuído aí na discussão, e as propostas estão acessíveis a todos, e nós também. Qualquer coisa, pode nos entrar em contato, que nós estamos à disposição. Obrigada, candidatos. Para as considerações finais, chapa de número 12, último sorteio, pelo prazo de 5 minutos. Bom, eu gostaria de agradecer em nome da chapa 12, também em nome dos profissionais que apoiam a chapa 12, esse debate, esse diálogo em função de melhorias da profissão, ele é muito válido, independente da gente ser concorrente ou não. Acho que quem cresce é a psicologia. O CRP 24 ele foi gerado, e a gente tem um compromisso, enquanto profissional, de manter essa movimentação que a gente tem vivido durante esse tempo. Essa campanha, ela tem particularmente me possibilitado um conhecimento muito grande, não só de colegas que eu não conhecia, que a gente vai conhecendo muita gente, mas enquanto profissional também. A gente que está envolvido com as campanhas de conselho, a gente percebe o quanto ainda existe uma deficiência de alguns profissionais, não só sobre o conhecimento em função do conselho, mas como poder dialogar. O que a gente mais tem percebido durante essas visitas, o que a gente mais tem percebido durante os diálogos, é que essa aproximação é muito importante. Nós falamos aqui
durante todas as respostas sobre as perguntas, desse diálogo, dessa aproximação, da funcionalidade, o quanto isso traz um benefício muito grande, né? Não só o aprendizado para mim, mas uma experiência, um conhecimento que a gente vem vivenciando durante esse tempo. Então, conheçam as propostas das chapas, a gente está disponível nas mídias sociais. No Instagram a gente está com o perfil de Somos Todos CRP, e no nosso e-mail é somostodoscrp.chapa12@gmail.com. E a gente tem recebido bastante pergunta, questionamento, e eu gosto disso, porque isso movimenta e faz com que a gente também saiba que essas propostas elas não são inflexíveis. Elas têm uma possibilidade de flexibilidade de acordo com o que a gente vem vivenciando e com os questionamentos da chapa, dos profissionais. E também estudantes, né? Estudantes, profissionais, sociedade no modo geral, porque o conselho ele também abrange muito mais do que só os profissionais. Então, eu agradeço a presença de quem está aqui, agradeço a presença de quem está disponível para nos visualizar e visualizar os debates, e falta pouco para a eleição começar. Ela vai terminar daqui a um mês, exatamente, dia 27, mas espero que nós possamos fazer esse crescimento enquanto profissionais juntos. Obrigada pela oportunidade. Nós nos propomos a promover e apoiar ações que desenvolvam e qualifiquem e aperfeiçoem o profissional de psicologia dos estados de Rondônia e Acre. Nós nos propomos a agilizar o atendimento das necessidades dos profissionais. O CRP 24 nasceu. É uma conquista nossa. Nós temos maturidade e compromisso para manter este resultado e trabalhar na realização de tantos outros sonhos da nossa categoria. Porque eu, você, nós somos psicólogos. E somos nós que formamos o nosso CRP. Muito obrigada. Neste momento, agradecemos os intérpretes da língua de sinais, Libras, nesse processo de inclusão proposto pelo Conselho, neste momento importante para a categoria. Convidamos a presidente da Subcomissão Regional Eleitoral do Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região, Seção Rondônia, senhora Vanderleia Ikezinski, para fazer suas considerações finais neste debate. Bom dia novamente, né, a todos. Agradeço a Chapa 12 e a Chapa 11 pelo debate maravilhoso que ocorreu aqui hoje e ter elevado as suas propostas a todos os profissionais em casa que irão assistir essa gravação e que possam estar conhecendo as propostas das nossas chapas que representam o estado de Rondônia e Acre. Isso é muito importante para nosso estado e o estado do Acre, para que as pessoas estejam interalizadas de todas as propostas de cada chapa. E, como todos os candidatos falaram aqui, acompanhe as propostas, pesquise, busque saber a respeito das propostas de cada chapa e, principalmente, o que eu acho mais fundamental, que cada profissional procure conhecer o código de ética da profissão, que respeite a profissão, que valorize a profissão, porque temos muitos profissionais no nosso estado de Rondônia prostituindo a nossa profissão, e isso é uma vergonha tremenda. Quero aqui lembrar a todos que está sendo feita a atualização do cadastro, gente, não perca o prazo. Cada profissional, para votar, é necessário atualizar o cadastro para receber o código para validar o voto de vocês no dia da votação. As eleições ela inicia no dia 23 de agosto, online, às 8 horas da manhã, e vai se encerrar no dia 27, às 17 horas, de acordo com os fusos horários. Então, tem um prazo para a gente estar realizando a votação. Na eleição passada, eu estava presidente e nós tivemos muito trabalho, porque ainda tinha a votação por cédula. Então, assim, nós temos
avançado em questão da votação, e isso vai nos ajudar, e vai ajudar também a comissão eleitoral, porque a vez passada tivemos um trabalho grande, né? Mas agradeço a Deus, primeiramente, por ter nos concedido esse momento, né? A Elaine, por estar aqui mediando o nosso debate, aos intérpretes de Libras, a toda a equipe da filmagem e a todos os presentes aqui que vieram presenciar o nosso debate e todos aqueles que ficaram em casa, mas que irão ter acesso a esse debate. Também lembrando que no dia 27, aqui em Porto Velho, capital, terá 2 postos de votação. 2 postos, no caso. E ela vai iniciar às 8 horas da manhã e às 17 horas. Tentei questioná-lo sobre a questão de levar um posto de votação para uma cidade mais próxima ao interior do Estado, mas não é possível devido orientações do CRP 20. Então, das 8 horas da manhã às 17 horas do dia 27, né, vai acontecer a votação aqui em Porto Velho. Será divulgado a todos os profissionais os locais de votação. Sobraram aqui 3 perguntas que serão escaneadas e enviadas para os cabeças de chapa via e-mail, para que eles possam fazer as suas propostas e ser anexada no site do Conselho Regional de Psicologia, o CRP 20, para que todos os profissionais tenham acesso a essas respostas. Meu muito obrigada a todos, tenham todos um ótimo dia e fiquem todos com Deus. Muito bem, para encerrarmos, então, esse momento histórico para o Conselho, nós agradecemos a presença de todos, agradecemos as 2 chapas que aqui compareceram e mantiveram um debate limpo, claro, transparente e muito respeitoso. Desejamos muito boa sorte às 2 chapas. Senti falta aqui do pedido de voto, ninguém pediu voto, né? Como a presidente da comissão já falou, só vou reforçar a todos, o horário de votação online inicia, então, no dia, às 8 horas da manhã do dia 23 de agosto e encerra às 17 horas do dia 27 de agosto, respeitados aí os fusos horários das diversas regiões do país. No dia 27 de agosto, então, haverá o posto de votação na sede do Conselho de Psicologia, das 8 horas da manhã às 17 horas, também respeitando o fuso horário. Né? Você que está aqui, você que está em casa, você que está acompanhando, participe do processo eleitoral. Afinal, para construir, é preciso se engajar. Muito obrigada. Continuação a todos de um bom dia.